CTPod. Cultura, inovação, networking e tecnologia. Olá pessoal, estamos de volta com o CTPod, mais um episódio muito especial. A gente está aqui com uma convidada que já tem uma parceria já com o CTP de alguns tempos, mas primeiro eu vou dar oi pro Rafa. Oi Rafa, tudo bem? Oi Ana, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo pelos principais agregadores de podcast, para quem nos assiste pelo YouTube. Um dia muito especial hoje pra gente, já uma parceria de longa data, mas com novidades internacionais nesse episódio. Exatamente, então doutor Daniel, se quiser se apresentar, contar um pouquinho sobre você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver nos ouvindo nos diversos momentos aí. Eu sou a doutora Daiane Simão, trabalho com medicina de precisão, que é uma inovação na área da saúde, nós chamamos que é a medicina do futuro, onde eu consigo acessar as informações genéticas das pessoas, elas me confiam seu código, e isso traz uma responsabilidade, mas também é um desafio, né? Eu me divirto muito com o que eu faço, acessando as características individuais, eu faço isso como uma forma clínica hoje de uma construção que veio, eu fui professora, fui pesquisadora, não deixo de ser, né? Eu continuo, mas eu trouxe essas atividades que eram mais acadêmicas para a prática, aplicando isso no dia a dia das pessoas. E como a medicina de precisão ela é uma área assim que tem um porvir, né? Muita inovação ainda, nós estamos entendendo como funciona nosso DNA, como são as nossas informações, o mundo inteiro ainda se fala sobre como nós devemos aplicar, quais são as regulamentações para isso. Então eu participo muito representando o Brasil, inclusive nessas discussões sobre medicina de precisão, medicina personalizada, que é a mesma área de atuação dessa forma de medicina. E justamente hoje você veio contar pra gente a sua participação no workshop internacional na África do Sul. Como que vai ser esse evento? O que ele aborda, né? Qual que é a temática principal, né, do evento lá na África? Então, Ana, Rafa, esse evento ele vai acontecer agora no mês de abril, dos dias 16 a 18 em Balito, na África do Sul, onde nós vamos falar sobre a questão da governança e inovação em medicina regenerativa. Então eu falei, olha, eu sou especialista em medicina de precisão e lá nós vamos falar sobre medicina regenerativa. Então nós vamos estar lá porque esse evento é voltado principalmente para discutir sobre as questões de medicina regenerativa no sul global. Então pega, né, aqui o Brasil, toda a parte ali, a África é um cenário muito importante para falar sobre inovação e a parte de regulamentação, toda essa parte de gestão do uso de novas tecnologias em saúde, principalmente porque quando eu falo em medicina de precisão, eu posso pegar o seu DNA e entender quais são os riscos para você ter uma doença. Então, se chega lá, o Rafael fala, eu quero saber um risco, tem na família alguém com doença cardíaca, eu quero saber se eu tenho. Eu vou acessar o teu DNA e vou falar assim, olha, o teu risco pode ser elevado, diminuído, por que rotas, nós vamos compreender as causas. A medicina tradicional ainda vai nos dar o quê? O que eu posso fazer com essa informação? Nós vamos usar a medicina tradicional, né? Nós temos ferramentas hoje para mensurar risco, para saber que medicamento que vai usar, mas diabetes, nós conhecemos diabetes há quantos anos, gente? Faz tanto tempo que existe e é um processo de degeneração, né, daqueles órgãos que são responsáveis por produção de insulina ou a parte de receptores, mas a gente ainda não tem tratamento eficaz. Nós temos o paliativo, temos o medicamento, nós não conseguimos tratar como seria... a gente tem as doenças infecciosas, vai tratar o anti-inflamatório, vai pegar vacina para os antivirais, mas para as doenças degenerativas, como um câncer, como as doenças que fazem, né, o Alzheimer, nós ainda não temos terapia capaz de fazer com que essas doenças elas cessem o seu curso no nosso corpo. Nós tratamos para melhorar os sintomas. A medicina de precisão, ela faz parte desse grupo onde nós buscamos com a medicina regenerativa formas de fazer esses órgãos voltarem a funcionar, de ter mecanismos que as nossas células, por exemplo, uma célula de câncer, ela pare com aquele processo que ela se perdeu no seu curso e virou um tumor, que ela volte, né, à morte celular. Então, a medicina regenerativa são as novas formas de medicação do futuro. E aí,
Nesse processo a gente já sabe, né? Tem tantos filmes de longa data que falam do uso da África como experimento. O Brasil também, né, nos países que nós falamos no sul global, também sofrem. O Brasil hoje tem uma regulamentação que ainda assim nós podemos dizer que é um pouco restritiva para chegar a esses experimentos no nosso país, porque o que acontece? Os países do sul conseguem desenvolver medicação, usar essas células-tronco que tem um custo, né? Então, já estou falando, dentro da medicina regenerativa nós vamos ter várias formas. Existem, né, células-tronco é uma delas. Então, aí, quem acompanhou lá nos anos 2005, muita discussão sobre células-tronco, como que vai ser, de que tecido vai ficar, né, utilizado. Tudo isso envolve questões éticas. Sempre tem questões éticas nesse meio aí. E de minha formação, né, eu acabei, quando vocês me perguntaram ali sobre formação, eu sou bióloga, eu fiz o meu mestrado e doutorado em genética de populações, genéticas de doenças neurodegenerativas, saúde mental, cérebro. E quando eu me deparei dentro da genética com o que é possível fazer e com a expectativa que as pessoas têm, né, então a Ana chegou a falar, meu avô teve Alzheimer, será que eu vou ter? O quanto nós estamos preparados para receber essa informação? E eu fazia a pesquisa e olhava os genes das pessoas com Alzheimer. Quem estava acompanhando era o pai da pessoa, né? Era o filho, né? Aquele pessoa com demência era o pai. Aí o filho já falava assim, se é genético, eu posso ter. Aí eu fui fazer o meu pós-doc na bioética, para entender esse limiar da comunicação, quanto que nós temos direito a essa informação, quanto que nós temos as obrigações que essa informação nos traz. Então, quando esses fóruns acontecem, eles sempre trazem as questões éticas, bioéticas, e aí uma das partes, né, da minha fala lá, ela vai representar como uma bioeticista brasileira, geneticista, que trabalha na vanguarda da saúde e de inovação em saúde. Então, é um evento que eu estou super na expectativa, porque nós vamos ter, na América Latina, sou eu e uma pesquisadora mexicana que estaremos lá, então a responsabilidade é maior ainda, porque é representando a América Latina nessa discussão. O que nós temos de avanços que o Norte Global já fez e o que nós não conseguimos avançar ainda, o que nós precisamos para avançar também. E quando esses produtos chegarem, a nossa legislação está pronta para acolher, para a gente ser consumidor e não cobaia, né? Porque na parte ética é exatamente isso. Eles vão vir trazer aqui para a gente ser cobaia desses produtos ou nós vamos estar gerando esses produtos, né? Esses fóruns, eles têm esse objetivo, assim, por isso que eu estou super empolgada para ir para a África do Sul falar de medicina regenerativa. Como é para você representar o Brasil? No caso também América Latina, são muitos eventos que você participa. Tenho certeza que não é o primeiro que representa o Brasil. Qual é a sensação? Como você se sente, principalmente saindo do nosso ecossistema, expandindo pro sul global e até pro mundo inteiro? Existe um primeiro momento que você fica, né, muito empolgada em estar lá, porque você está vendo pessoas que estão falando da tecnologia em ponta, então a gente aprende muito, traz muito para publicações, para esse diálogo aqui no país, para pensar em regulamentação também. O primeiro que eu participei foi para edição gênica, então disso, né, gerou um livro sobre edição gênica, que é um dos temas quentes ainda, né? E na regulamentação de edição gênica a gente tem o Brasil é muito conservador. Isso ajuda porque não vamos ser cobaias, mas isso atrapalha porque a gente não consegue ser a velocidade até aprovar para a gente começar a pesquisar lá fora, eles já estão super na frente, né? E nesse momento que você consegue, como um pesquisador brasileiro, estar inserido, o Brasil tem ótimos pesquisadores, a fuga dos cérebros, porque a gente fica aqui por amor à causa, né? Financeiramente não tem o respaldo que um pesquisador no exterior tem. E quando nós estamos aqui, você participar de discussões que têm esse viés da política, da ética, e ao mesmo tempo você ter o potencial tecnológico para discutir, ele é engrandecedor, né? Ele fala, uma das questões, quando eu estive em Estocolmo, lá no Karolinska, né, que tinha os grandes cérebros do mundo inteiro lá, a características que eles falavam assim, o brasileiro é criativo.
você é criativo, né? Esse nosso jeito brasileiro, que às vezes é levado por um aspecto de pejorativo, que nós, né, nossa criatividade é para fazer as gambiarras e tal, mas a gente dá conta com o que a gente tem. Então, se nós temos um ecossistema que nos permite falar de inovação, dialogar sobre a genética, pensar em realizar tudo que é possível a mesmo nível dos pesquisadores internacionais, a gente sente uma satisfação muito grande em poder estar lá, em ser um nome reconhecido para estar lá, representar, falar, ter voz de fala, porque é um evento que só terão 15 pessoas, então todos nós teremos voz para dizer como está o nosso país, quais são as nossas expectativas, e ao mesmo tempo voltar e dentro da nossa realidade conseguir trazer essas informações para que elas sejam capilarizadas, né? Que sejam colocadas em práticas aquilo que a gente vive lá nesse momento. Isso que eu ia perguntar, você falou de trazer e coisa, a programação ali ele vai abordar outras temáticas, qual que é a sua expectativa, assim, do que você está mais querendo trazer para cá, ou vai ser mais aberto, assim, para conhecer o que o pessoal vai falar no evento? Então, eles organizaram os 3 dias em momentos que o primeiro dia, a parte da manhã, é para os pesquisadores se apresentarem, falarem das suas áreas de atuação, e a parte da tarde eles vão passar um panorama do que nós temos hoje, tanto no norte global quanto no sul global de desenvolvimento em terapias gênicas. Então, os pesquisadores que são principalmente... Esse evento ele está sendo realizado pela Universidade Alberta do Canadá. Então, o Canadá tem um fundo de fronteiras, pesquisas em regiões de fronteiras, e eles destinam para esses workshops. Então, nesse workshop, esses pesquisadores canadenses desse fundo que existe desde 2003, falando sobre células-tronco, então é o Stem Cells Network que está patrocinando essa ida, né, essa realização do evento. E depois... a Stem Cell Networks, com toda a parte que eles têm de inovação de conhecimento de produtos, então o que nós temos hoje de produto de terapia gênica mesmo, o que nós temos de produto com edição gênica, eles vão nos mostrar isso, e depois nós vamos ter no segundo e terceiro dia as discussões organizadas, onde tem aproximadamente 15 minutos para cada um de nós podermos falar como que é a regulamentação no nosso país, e depois o momento, né, finaliza aquele período colocando como que nós compreenderíamos que poderíamos falar de uma regulamentação global, né? Porque cada país acaba fazendo os seus marcos regulatórios. Para medicações, hoje a gente já evolui, né? Medicamentos, isso já é uma normativa internacional, mas agora as novas formas de medicação, essas medicações que virão, esses produtos, como que nós vamos regulamentar? Nós não temos ainda uma regulamentação internacional. Então, dando voz aos países do Sul, o que nós gostaríamos que estivesse inserido nessa regulamentação para ela conseguir dar conta desse dumping ético. A gente chama de dumping igual o dumping na economia, né? Se aproveita de uma situação para baixar muito o preço de alguma coisa, que se aproveita de uma situação da nossa vulnerabilidade, e isso, assim, de prática, né? Eu trabalhei já em grandes hospitais onde chegam os centros internacionais para fazer a pesquisa, e daí você tem sempre, se eu falasse, Ana, você quer participar de uma pesquisa, você tem que assinar que você concorda, né? Você vai precisar concordar com isso. E aí eu vou para a pesquisa, e eu tinha uma situação assim, o paciente com a doença de Alzheimer, feito o diagnóstico, e o médico fala assim, agora para confirmar, você precisa fazer uma imagem. Então, você vai entrar lá na fila para fazer a tua imagem. Geralmente, eram 3 meses para fazer aquela ressonância para poder liberar a medicação, porque você precisa estar com atestado dessa confirmação. E aqui tem a empresa falando assim, olha, você quer participar dessa pesquisa para esse novo medicamento? Aí, amanhã você vem aqui, faz tua ressonância, daí você já começa... Você tem escolha, mas você tem a vulnerabilidade da escolha. Se o acesso fosse igual, aí eu poderia dizer, olha, amanhã eu posso vir fazer minha ressonância e continuar com o convencional, eu posso vir fazer minha ressonância. Então, a nossa vulnerabilidade gera um dumping ético. Então, o que acontece hoje? Esses turismos terão lá, né, pessoas que vão representando a países da Malásia, a Índia, o turismo para fazer tratamento, né? Nós conhecemos, tem pessoas aqui em Guarapuava que eu conheço que foram para a China fazer terapia com células-tronco. Eles vão, pagam o que for necessário, porque lá não tem regulamentação. Você fica no hotel, vão colocar células-tronco
você é o experimento vivo, se vai dar certo ou não. Então, são essas discussões que vão acontecer em um momento e as outras são em relação à tecnologia. Por que que o Brasil não consegue ainda delinear uma célula-tronco? Falta conhecimento, falta laboratório, falta dinheiro, financiamento, a indústria farmacêutica tem um interesse econômico bem importante. Então, qual que é o nosso gap tecnológico para desenvolver? Isso vai ser o momento do segundo dia. Então, são 2 momentos bem importantes que vão dar voz para que todos consigam entender o que nós temos num sentido global. 3 dias é pouco, mas a expectativa é essa de organização do evento. E a gente já espera o retorno ali para contar pra gente como que foi. As novidades, né? Exatamente, as discussões principais lá, o que você viu que realmente fomentou ali o evento. É muito importante porque vai muito com o que a gente está desenvolvendo aqui em Guarapuava também, com o Genomas Paraná aqui, e que a gente está no banco de dados do Genoma Brasil, e até traz para o nosso ecossistema, né? Queria que você comentasse a importância para o nosso ecossistema, para o ecossistema de Guarapuava, a tua participação, todo esse desenvolvimento na área de saúde que Guarapuava está tendo, como você vê esse avanço? Uma das perguntas que eu sempre ouço, né, indo para São Paulo para ministrar palestras sobre medicina de precisão, Goiânia, algumas regiões que a gente chega, eles falam assim, o que você está fazendo em Guarapuava? Onde é Guarapuava? E antigamente a gente falava em Guarapuava e a maioria das pessoas não sabiam. Hoje existe uma referência assim, é lá que é o Vale do Genoma? As pessoas querem saber e como que é o Vale do Genoma, como que são essas questões de inovação, né? Quando eu converso com empresas, né, eu acabo consumindo muitos produtos de empresas diferentes em mapeamento genético. Quando eu falo assim, eu estou aqui em Guarapuava, eles falam, vocês têm um ecossistema de inovação, porque hoje as empresas, né, para venda de farmacogenéticos, eles estão inseridos em ecossistema. Ali em São Paulo, dentro do ecossistema, nós temos DNA Club, Genitec. Essas empresas, elas estão dentro desses celeiros de inovação. Elas precisam de todo esse suporte e nós vemos aqui esse movimento acontecendo na nossa região, que tem uma riqueza. Quando você falou Genomas Paraná, né? Eu participei de todo o processo da escrita, da parte ética, de como que nós abordaríamos a nossa população. Foi um marco para o Brasil agora em março, dia 25 de março, onde nós tivemos os primeiros sequenciamentos da nossa população. E aqui é interessante o que você falou, Rafael, porque o Brasil tem uma diversidade que ela tem um interesse internacional muito grande. Porque se eu olho lá, a população germânica, eles têm uma homogeneidade genética, Japão, né, China. O Brasil é uma miscelânea, se o remédio vai funcionar aqui, porque assim, uma das coisas, né? Se eu olho para você, cada um de nós fenotipicamente por fora é diferente, né? Nós somos as nossas características são diferentes. E por dentro é a mesma coisa. A tua enzima que degrada o leite não é igual à minha, que todo mundo tem essa enzima. Agora, como que ela funciona? A diversidade se expressa interiormente em como nós funcionamos. E o brasileiro é aquela combinação, né? Veio do pai da África, da mãe da Itália, do ameríndio. O ameríndio a gente não conhece a nossa população indígena, nós não temos sequenciamento da nossa população. E as árvores, vocês precisam ver quando chega aquele mapeamento que a pessoa fez, que vem a parte de ancestralidade, etnicamente lá dá umas porcentagens assim, é difícil você achar alguém com 50%, 60%, né? Geralmente é europeu, porque daí a Europa ainda tem toda a Europa ali para dividir, mas é uma miscelânea, uma diversidade. Como que funciona tudo isso junto? O povo afro mesmo, eles tinham uma exposição no sol ótima, excelente, eles não precisavam ficar se preocupando com vitamina D, as células não se desenvolveram para absorver tanto a vitamina D. Aí vem uma Ana branquinha assim, que na exposição do sol não é tão eficiente, e com gene afro lá que não pega D direito. E toda essa combinação é muito interessante, porque isso vai nos gerar produto depois. Então é a riqueza. Hoje os dados genômicos são uma preciosidade. No Brasil nós estamos começando isso em 2024. O que começou nos Estados Unidos em 2015, na Europa logo em sequência já veio esses projetos.
Tarde, mas começamos, né? Esses são marcos bem importantes e que nós olhamos, nós estamos fazendo parte desse processo, nós estamos sequenciando, nós estamos representando essa diversidade brasileira e não é só na parte técnica, porque o pesquisador ele é conhecido por aquela pessoa que está lá no laboratório e ele não sai para dialogar, porque não vai ser a pessoa do seu dia a dia que vai ser batido na porta para perguntar que ela vai participar, que ela vai entender dessa parte da regulamentação. Então, o pesquisador tem que sair do laboratório e participar do que é a discussão ética. Ele tem obrigação, porque ele sabe do que está sendo dito. E aí, quando nós falamos de um ecossistema onde você permite entender o que é inovação, você permite esses diálogos e estar lá representando isso, é um avanço que nós temos no sentido de sociedade, né? Ser cidadão é participar de todos esses diálogos, e quando nós temos uma questão estruturada que nos permite isso, como é o Sila Tech Park hoje, é o nosso celeiro de inovação. Nós temos um avanço na área científica, técnica, econômica, que traz um diferencial para a nossa região. Falei nós, seres humanos, né? Nós temos as marrecas, nós temos regiões ali em Prudentópolis que eles ainda falam nos dialetos, tem os quilombolas, tem a colônia, né, alemã, então, né, austríaca. Então, a nossa diversidade é muito grande, populacional. A gente tem o porco moura, que não foi sequenciado, lá o povo da Alemanha, tudo mais, eles têm os porquinhos deles todos sequenciados, a gente não conhece a nossa diversidade genética. Olha quanto trigo se planta por aqui e nós não conhecemos. Então, assim, a gente ainda tem muito para avançar aqui da nossa diversidade, é uma riqueza imensa e é uma grande satisfação saber que nós estamos sendo lançados para esses projetos, para essa possibilidade de avançar, inovar e trazer esse conhecimento de uma forma que seja tecnológica, que seja robustecida de todas as áreas para fazer o crescimento ser consistente. Não, é muito do que a nossa conversa flui, porque a gente já está inserido um pouco, já sabendo de todos esses processos, e a gente fica muito feliz de ver alguém que participou de todas essas criações está representando o Brasil e a América Latina lá fora. E a gente espera recebê-la para a gente comentar sobre como foi essa sua ida para a África e tudo o que você vai trazer de bagagem, porque provavelmente vai ser muita coisa. E agradecemos muito sua participação aqui no podcast. Estamos sempre de portas abertas. E boa viagem, aproveite muito lá. Eu agradeço vocês pelo convite, pela conversa, né? Pelo apoio de sempre, com certeza estar lá também tem, né? Toda essa participação em fazer parte aqui das nossas parcerias. Então, com certeza eu volto, pode deixar, eu volto para falar de muitas coisas aqui e principalmente contar as novidades dessa viagem. Então, agradeço a todos que estão nos ouvindo e acompanhando aqui também. Agradecemos também a todos vocês que estão nos acompanhando. Fiquem atentos aos novos episódios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CTPod. Cultura. Inovação. Networking e tecnologia. Apresentação e edição: Ana Laura Becker e Rafael Horst. O CTPod é o podcast oficial do Sila Tech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP. Para promover a cultura de inovação, impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica, o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em Guarapuava, o CTPod conta com a parceria da Prefeitura de Guarapuava. CTPod, aqui pode muita inovação.